Se o dinheiro que você investe varia como se fosse uma montanha-russa, isso é bom ou isso é ruim? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos falar de volatilidade no mundo dos investimentos. Talvez você nunca entendeu o que significa essa palavra, você vai sair desse vídeo hoje entendendo. Se você aprendeu alguma coisa até o final do vídeo, deixa seu like, compartilhe com seus amigos também. E toda segunda-feira a gente tem uma live gratuita aqui às 21 horas de Paris. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros, e aqui na descrição desse vídeo você encontra o link do rendagringa.com, meu site, onde se você quiser que a gente construa sua carteira de investimento, faça o seu planejamento de acordo com os seus objetivos, é só você fazer sua pré-inscrição, deixando seu nome, seu telefone, seu e-mail. Assim que a gente tiver vagas liberadas, a gente entra em contato com você. Vamos lá para o nosso assunto de hoje? Nosso assunto é volatilidade. Volatilidade nada mais é do que uma medida de mudança, de variação na valorização de um ativo no mundo financeiro. Então, por exemplo, vamos começar com um ativo que tem volatilidade zero. Se você investir na renda fixa, numa poupança, deixar seu dinheiro na Europa, por exemplo, rendendo aquele 1%, 2% todos os anos que rende, praticamente nada, mas todos os anos ele rende 2% para cima, ou seja, é algo fixo, garantido. A evolução do seu dinheiro vai ser lenta, mas é uma linha que vai sempre para cima. A gente diz que nesse caso a volatilidade é zero. Agora, quando você investe em empresas, você investe em imóveis, existe uma variação do preço, ele é volátil. Mesmo se você comprar um apartamento ou uma casa real, de verdade, vai ter uma variação no preço. Pode ser que a violência aumente no bairro e desvalorize durante um período, pode ser que tenham obras interessantes para um bairro, então o valor desse apartamento e desse imóvel pode se valorizar, ou seja, o preço de quase tudo que existe no mundo é volátil, existe uma variação. O que acontece é que quando a gente investe em empresas, em ações, a gente consegue ver essa volatilidade na tela, mostrando o gráfico da evolução de preço daquele ativo. Portanto, a gente consegue mensurar essa volatilidade. Será que para o investidor de longo prazo tem alguma serventia volatilidade? Para que ela serve? Um ativo mais volátil é ruim, é bom? A gente vai ver isso agora. Primeiro, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha tela, vocês estão vendo o investimento em quem investiu em Nasdaq, ou seja, as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Vocês estão vendo um gráfico de 5 anos. Veja que foi relativamente volátil, ou seja, variou. Ela saiu de um preço, subiu, depois abaixou, depois subiu de novo. Isso em 5 anos. Deu uma rentabilidade de 104%, ou seja, dobrou o valor daqui do começo comparado até ali o final. Isso significa que quem investiu lá em 2020 e esperou até 2025 dobrou o dinheiro investido. É a pergunta que eu faço para você. Você não gostaria de dobrar o seu dinheiro investido? Todo mundo gostaria, só que muitos investidores não entendem que na renda variável, quando você investe em empresas, existem períodos justamente de oscilação, porque nem toda empresa fatura de maneira linear, nem sempre a política está indo tudo bem, nem sempre economicamente mesmo conflitos estão sob controle, existem eleições, então existem vários fatores no curto prazo que fazem com que um ativo ou um índice possam variar para cima ou para baixo, mas no longo prazo, boas empresas vão ter lucro, vão continuar ganhando dinheiro, e é por isso que no longo prazo, boas ações ou boas carteiras sobem. Veja só, se eu colocar aqui o gráfico máximo, olha só, lá nos anos 2000 até agora, esse índice Nasdaq, nessa cesta de grandes ações de tecnologia, se multiplicou por 871% nesse período que eu estou selecionando aqui, ó. Ou seja, multiplicou por 9 praticamente o investimento colocado ali por um certo investidor. Se a gente colocar um ano, nesse um ano, veja que variou, mas rendeu 13,95% já em dólar. Então a oscilação, a volatilidade não é uma coisa ruim se você investe no longo prazo. Se você tem um período de investimento curto, ela pode ser um risco. É por isso que no mundo das finanças, quando a gente vai estudar para ser analista financeiro, basicamente a gente analisa o risco de um investimento pautado na variável volatilidade, o quanto aquilo varia. E por que isso é tido como risco? Porque se alguém chegar e falar assim para mim, Michel, eu vou investir só durante um ano. Durante um ano é um período muito curto para eu garantir que ela vai sair com um investimento positivo. Porque durante um ano pode surgir uma guerra, um conflito, um Covid 2.0, qualquer problema que a gente não possa controlar. Portanto, é importante que você tenha um horizonte de longo prazo para fazer investimentos. E veja como volatilidade não é um problema. Porque se eu falar para você que o dinheiro vai variar, mas vai dobrar dali 5 anos, você faria esse investimento. Agora vamos supor que você escolha uma ação que não vá bem, escolha um ativo ruim, você não soube escolher um ativo.
Vamos supor que você escolheu a Stellantis, que é a empresa dona da Peugeot, Citroën, Ram, Fiat e várias outras empresas ali no conglomerado. Veja que no último ano ela perdeu 55%, porque ela começou a apresentar resultados ruins, as vendas caíram, teve aumento no preço da matéria-prima. Veja que ela caiu de maneira quase linear, ela não foi variando para cima, para baixo, depois terminou embaixo. Ela foi caindo quase em linha reta. Então veja, essa é uma ação que se a gente fosse medir a volatilidade, o quanto ela variou muito menos do que o Nasdaq que eu mostrei para vocês agora de pouco. Ela variou muito menos e mesmo assim o investidor saiu negativo. Ou seja, volatilidade não é algo para se preocupar se você é um investidor de longo prazo. Pouco importa se vai variar muito ou vai variar pouco. O que te interessa é no final do seu período de investimento, se você ganhou dinheiro ou não. Veja outro exemplo aqui. Eu tenho o S&P 500, tá? O S&P 500 no último ano ele rendeu 12% positivo com vários zigue-zagues, 12% por ano já em dólar, enquanto as contas na Europa estão rendendo 1%, 2%, enquanto a renda fixa no Brasil está 14% em real, sendo que o real perde metade do seu valor a cada 10 anos aproximadamente. Se você fizer um investimento, por exemplo, 14% no Brasil em real e comparar com euro, comparar com dólar, você deveria cortar esse valor pela metade. Então a rentabilidade dos 14% em real em dólar, em moeda forte, seria 7% aproximadamente, porque a gente teria que transformar tudo na mesma moeda para poder comparar. Então veja que essa rentabilidade aqui foi muito boa, mesmo tendo uma variação. Eu vou mostrar um outro exemplo para vocês, a empresa AXA, que eu sou acionista dela e muitos dos meus clientes têm essa ação na carteira. Ela é pouco volátil, pode ver que ela variou muito pouco, né, durante o ano, é quase uma linha reta, e ela rentabilizou 30% em euro em um ano. Então quem investiu, por exemplo, 10 mil euros, terminou com 13 mil euros, né? 30% de ganho sobre o dinheiro investido. Sem contar os dividendos, a renda passiva que ela paga, né? Que algumas empresas, além da valorização da ação, você ganha com a renda passiva que ela te paga. É como se fosse uma casa. Você compra uma casa, você ganha com a valorização da casa e também com os aluguéis. Então, por exemplo, 5 anos. Veja, é quase uma linha reta nos últimos 5 anos, 131%. Dobrou o valor do acionista e ainda acrescentou mais 30%. Então veja que volatilidade é uma palavra que mede quanto algo varia, mas nem sempre uma variação é ruim. A gente pode ter um efeito montanha-russa, mas que termina num ponto mais alto. E esse é o mundo dos investimentos. A maior parte dos ativos vai variar no curto prazo. Portanto, volatilidade é sim um risco quanto mais curto prazo você investe. Quanto mais longo prazo você investe, menos vai ser um fator de risco, afinal, não te interessa o quanto variou no meio do caminho, o que vai te interessar é o valor final do seu investimento. Esse é mais um vídeo do Renda Gringa, a gente tem lives aqui toda segunda-feira às 21 horas de Paris, e aqui embaixo você tem o nosso link, onde você pode nos contactar para a gente construir a sua carteira de moeda forte na Europa. Eu me chamo Michel Ravaneda e a gente se vê no próximo vídeo.